Olha, a gente tem muita sorte que os fascistas que tomaram o poder no Brasil depois da prisão ilegal do Lula lá em 2018 são muito burros. Isso facilitou muito para que os planos deles falhassem miseravelmente. Eles são muito burros. Olha, eu peço sua inscrição aqui no canal. Vamos agora sobre a estratégia suicida, enquanto você se inscreve aí, do advogado do Bolsonaro, Fábio Weingarten. Nesse caso é o suicídio do outro, porque é suicida para os clientes dele e não para ele. Pois bem, ontem tivemos aí depoimentos na Polícia Federal sobre o caso das joias. O Tenente Coronel Cid fez aí uma mega delação sobre outros casos também, não falou apenas sobre joias. Tá? Quem não depois foram o casal ali Bolsonaro e Michele e o advogado do Bolsonaro, Fábio Weingarten. O Weingarten foi na Polícia Federal e falou, olha, eu sou advogado aí do Bolsonaro e da Michele, então não tem como eu ser advogado e testemunha ao mesmo tempo, né? Então a Polícia Federal cancelou o depoimento do Weingarten, mas ele apresentou para a Polícia Federal trocas de mensagem entre ele, Weingarten, e o Tenente Coronel Cid. Aliás, pensa numa apresentação inútil de documentos. A Polícia Federal já tinha as mensagens. Ele apresentou para a Polícia Federal coisas que a Polícia Federal já tinha. Parabéns, inteligentíssimo Fábio Weingarten, dá o prêmio Einstein para advogado do Bolsonaro. Você que está assistindo deve se lembrar que a Polícia Federal apreendeu o celular do Tenente Coronel Cid e que lá estavam todas as conversas dele. Inclusive já vazou não, foram tornadas públicas pelo Alexandre de Moraes algumas mensagens do Tenente Coronel Cid com o Fábio Weingarten para mostrar que houve uma operação para que o Bolsonaro recomprasse o Rolex e recuperasse as joias que ele deixou para vender numa outra joalheria. Que isso foi feito. As mensagens apareceram ali. Aí vai lá o Weingarten e diz, não, agora eu vou livrar o Bolsonaro e eu vou jogar tudo nas costas do Tenente Coronel Cid. A estratégia do Weingarten foi tentar culpar o Cid e salvar o Bolsonaro. Nessa altura do campeonato, a defesa do Bolsonaro ainda tá nessa. Tá bom. Ele apresentou para a Polícia Federal todas as conversas e apresentou um áudio, que a Polícia Federal também já tem. Eu vou te tocar aqui o áudio. O áudio é do Tenente Coronel Cid falando para o Fábio Weingarten. A Globo também teve acesso ao áudio, colocou lá no Globo News. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, deixar aqui para que dê para ler também. Vamos lá. Cara, eu nem sabia que você tava no circuito. E eu falei, pô, se não fosse o Fábio aí nessa guerra toda aí, o negócio estaria muito mais enrolado. Ele diz, cara, eu nem sabia que você estava nesse circuito. E eu falei, se não fosse o Fábio nessa guerra toda aí, a gente estaria muito mais enrolado. Agora dá pra ler? Bom, deve dar pra ler agora, né? Então, eu nem sabia que você estava no circuito e se não fosse o Fábio Weingarten, atual advogado do Bolsonaro, nessa guerra toda aí, o negócio estaria muito mais enrolado. Primeiro que ele chama de guerra a operação. Isso foi em 14 de março, quando o Ossif estava ali recomprando as joias. Foi exatamente nesse dia. Tá. Ele chama de guerra a operação para recuperar as joias. 2. A defesa do Bolsonaro confessando que realmente teve a operação para cometer crime de obstrução de justiça. 3. A Polícia Federal já tinha o áudio. 4. Ele ainda fala, o negócio estaria muito mais complicado. Ele admite que estava complicado o negócio. Tá. O Weingarten disponibilizou esse áudio e outras conversas, e o argumento deles, eles não falaram com a imprensa, hein? Não falaram com a imprensa. O Weingarten mandou o áudio para o WhatsApp de uma jornalista da Globo publicar aí. Aí a Globo publicou, e eu não vou mostrar aqui o vídeo, que depois a Globo tira aqui o meu vídeo do ar ou rouba a monetização. Mas olha, ficou a Andréa Sadi e o outro, Valdo Cruz, se eu não me engano, assim, um olhando para a cara do outro. Aí ele diz, eu acho que o Weingarten tem que explicar esse áudio. Um áudio assim, sem sentido nenhum. Pois bem, tem sentido. O sentido é o seguinte, o que ele quer dizer é o seguinte, teve a operação, mas ele quer dizer que ele, Weingarten, não estava sabendo do que estava acontecendo antes de que as joias tinham sido vendidas e que ele, esse vai ser o argumento principal dele, e que ele e o pessoal do entorno do Bolsonaro fizeram a operação para que as joias fossem recuperadas e entregar as joias para o TCU, que era uma determinação da justiça para que não fosse cometido o crime, caso o TCU exigisse de novo as joias, do Bolsonaro ali fazer uma coisa contra a justiça. Se o TCU ordena que devolva as joias e o Bolsonaro não devolve, ele poderia ser preso depois. Então, para não cometer esse crime aí, foi feita essa operação. Esse é o argumento dele.
O argumento dele vai focar que o tenente-coronel Cid é quem estava ali organizando isso e que o Bolsonaro não estava nem a par disso aí. Mas olha, a Polícia Federal já tem prova que foi o Bolsonaro quem mandou. Aí ele solta um áudio sem o resto das conversas, ele solta aí pra Globo falar ali sem análise alguma, né? Que nem os analistas lá entenderam o que estava acontecendo. E aí, o argumento dele na Polícia Federal é fragilíssimo, que já tem prova do contrário, e as provas estão nas próprias conversas que a Polícia Federal já tinha. Olha, é muito burro. O que acabou acontecendo é que ele fez uma confissão. Olha, eu tô confessando, realmente teve a operação para recuperar as joias. Agora, para piorar, estão falando em Brasília é o seguinte, a Polícia Federal, essa parte aí do Rolex, dessas joias que a gente está sabendo, da palmeira de ouro, já tá tudo ali, o quebra-cabeça já tá montado, não falta uma pecinha, está montado o quebra-cabeça. O que a Polícia Federal está se debruçando agora é no follow the money, seguir a rota do dinheiro, de onde veio a grana pro Ossef recomprar esse relógio. Então o dinheiro saiu dos Estados Unidos, foi pro Brasil, o Bolsonaro deu dinheiro pro Ossef recomprar o relógio depois? O Bolsonaro embolsou o dinheiro, o Ossef pegou o dinheiro do próprio bolso? Mas por que ele pegou o dinheiro do próprio bolso? Ele tá levando de onde? Do Bolsonaro para fazer esse favor para eles. Peraí, tem alguma coisa errada. Então a Polícia Federal tá no follow the money nesse exato momento. Também a Polícia Federal já sabe de inúmeras outras joias. Isso aí tem alguns jornalistas que estão falando, vai sair bomba na semana que vem. Bomba na semana que vem, preparem-se. Que vão aparecer aí registros de inúmeras outras joias que o Bolsonaro não declarou ao acervo dele. Ou seja, estavam pegando, era propina mesmo. Se tem joia aí valendo 100, 200, 300 mil, 500 mil reais, algumas aí talvez até mais, e que não foram nem declaradas no acervo presidencial, é porque estava havendo realmente o desvio das joias, isso a gente já está careca de saber, e é porque era propina. Se não fosse propina, o Bolsonaro colocaria no acervo dele, mas era propina. Ia ficar até estranho, imagina, nossa, Bolsonaro recebeu milhões e milhões e milhões e milhões de presentes aí do ditador que ganhou uma refinaria a preço de banana um mês depois. Fala, peraí, é propina. Eu lembro quando tinha crimes da privataria tucana, lá no governo Fernando Henrique, quando ele, Serra, o Aécio também era presidente da Câmara na época, e eles privatizavam o Brasil inteiro. E roubavam naquelas privatizações. Nossa, era muita corrupção. Mas eu lembro que uma coisa era o seguinte, havia corrupção aqui, você via como eles vendiam tudo a preço de banana, mas a parte que não tinha era o seguinte, mas em troca você viu o político A ganhando não sei o que da mesma empresa que comprou a estatal a preço de banana. Por quê? Porque era um esquema de corrupção bem feito e esse pessoal, a parte deles, quem levou alguma coisa, levou de alguma maneira em conta no exterior, de alguma maneira que ninguém ficou sabendo exatamente como e tal. No caso do Bolsonaro, você tem as joias, né? Você tem todas elas ali, você tem ele vendendo. Quer dizer, é um esquema de corrupção que você vê que ele nem faz direito, ele realmente achava que ele ia dar um golpe de Estado e que ele ia continuar fazendo isso. Vou receber joia aqui desse cara, entregar uma refinaria por 11 bilhões abaixo do valor de mercado, receber alguns milhões em joia, que no total não dá 1% do prejuízo que ele causou para o Brasil. Ele não ganhou nem 1% disso em propina, pelo menos é o que a gente sabe aí. Mesmo se ganhasse 10 vezes mais do que estão falando aí, não ganhou uma porcentagem ínfima do prejuízo que ele causou ao Brasil, ele realmente é um lesa-pátria, e pensou, vou ficar impune e vou continuar fazendo isso quando virar ditador. Vou fazer até mais, aí vou escrachar mais. Deu errado, perdeu a eleição, não conseguiu dar golpe, e agora a Polícia Federal vai atrás também da quadrilha. A estratégia do Weingarten de blindar o Bolsonaro nisso aí vai sair pela culatra, e a estratégia do Weingarten de falar, olha, é melhor vocês não prestarem depoimento. Eu vou te mostrar aqui um post da Michelle Bolsonaro, que você vai ver. Nota de esclarecimento da Michelle Bolsonaro. Dá para ler aí? Eu vou ampliar aqui a parte do texto para dar para ler. Ela diz, não se trata de ficar em silêncio. Estou totalmente à disposição para falar na esfera competente, diz a Michelle Bolsonaro. E não posso me submeter a prestar depoimento em local impróprio, como já restou expressamente consignado pela doutora representante da Procuradoria-Geral da República, PGR. O STF não se mostra órgão jurisdicional correto da presente investigação. Não é a PGR quem decide é o STF.
Quem proferiu a primeira decisão foi o juiz da primeira instância, que tinha o processo e falou, ó, manda para o STF. Não, esse processo não cabe à primeira instância, cabe ao STF. E aí foi para o STF. E os ministros do STF também já declararam aí que, ó, tem que ficar no STF mesmo. O Flávio Dino deu uma entrevista no Globo News ontem, que ele falou, olha, o artigo 70, o Flávio Dino cita o artigo 79 do Código Processual Penal mostra que quando há o caso de correlação, os processos e as investigações têm que ficar todas na mesma instância. Fim. Acabou, fechou aí. O argumento da Michelle foi por água abaixo. Da Michelle não, dos advogados da Michelle. A Michelle nem tá sabendo, mas estão arrastando ela e o Bolsonaro por uma situação bem pior do que a que eles estariam se tivesse um advogado minimamente inteligente. Mas, para nossa sorte, eu falei aqui em março, e ó, eu tenho certeza que tem alguns deles que assistem o vídeo do Plantão Brasil. E aí eu falei, olha, se o Bolsonaro quiser aí melhorar um pouquinho a situação dele, é bom ele demitir o Ossef, hein? Que o Ossef é burro, viu? É burro. O Ossef tinha emitido lá uma declaração em nome do Bolsonaro, completamente sem pé nem cabeça e piorado a situação dele lá em março. Aí o Bolsonaro, na mesma semana, contratou quem? O Weingarten. Digo com toda a felicidade do mundo. Que bom. Olha, saiu de um cara muito burro para outro que eu não sei se é pior ainda, mas num momento desse, toma uma estratégia que é peitar a Polícia Federal, peitar o Supremo Tribunal Federal e peitar o Alexandre de Moraes. Então o que se fala é o seguinte, muita gente na Polícia Federal viu isso como realmente deboche do Bolsonaro e da Michelle. Eles poderiam falar, olha, vou ficar em silêncio, fim, estou em silêncio. Eu tenho, como pessoa investigada, o direito de ficar em silêncio no depoimento. Ponto final, acabou. Ninguém pode falar que, eu posso falar Bolsonaro cagão, Bolsonaro arregão, Bolsonaro covarde, Bolsonaro isso, aquilo. Posso, mas eu não posso falar que ele não tem o direito de ficar em silêncio. Eu não posso falar que ele é obrigado a falar quando ele é investigado. Se fosse testemunha, seria obrigado a falar. Mas ele é investigado. Aí, ele pode ficar em silêncio. Porém, ele ficar em silêncio e aí usar o silêncio dele para peitar o STF, e ao mesmo tempo que ele está em silêncio aqui, o advogado dele está confessando ali, mandando áudio ali. E o pior, confessando, mandando uma prova que a Polícia Federal já tem para a própria Polícia Federal e tentando jogar os leões do Cid, que é quem estava delatando o Bolsonaro. Você consegue imaginar agora a guerrinha que vai ter entre Bolsonaro contra o Cid? O Bolsonaro tentando jogar tudo nas costas do Cid. E o Cid tentando jogar tudo nas costas do Bolsonaro. Eu pergunto a você, plantonista, quem você acha que vai se dar mal nessa aí? Muita gente pode até pensar, nossa, talvez a corrente, não, a corda se rompe no lado mais fraco, o Bolsonaro é mais forte que o Cid. Não é não. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro era o chefe da quadrilha. E porque o Cid era literalmente o ajudante de ordens do Bolsonaro. O trabalho do Cid era literalmente cumprir as ordens do chefe dele. Então, quando você fala em um tentando delatar o outro e jogar tudo nas costas do outro, eu te pergunto, quem você acha que a justiça vai considerar mais culpado? Não que o Cid não tenha cometido crimes, hein? Cometeu. Mas quem vai ser considerado mais culpado? O chefe ou o ajudante? Pergunta fácil, né? Pergunta muito fácil. Então, veja que a estratégia de tentar jogar tudo no ajudante é burra. Podia tentar se desviar do assunto, falar, eu não tava, eu não fui, não sei, olha, eu achei que podia. A estratégia dele ali de tentar causar um imbróglio, de falar, olha, eu vou levar isso para a primeira instância, na instância civil e não na penal, vou pedir para devolver as joias. Estratégia assim que não vai dar certo, mas fala, pô, tem ali pensou um pouquinho ali com o cérebro e tal, vai dar errado, vai, porque ele cometeu o crime, né? E pegaram o crime dele. Se o cara comete o crime e ninguém pega, ok, mas pegaram. Não tá ok cometer o crime e ninguém pegar, mas pra ele mesmo tá, mas pegaram. Então, aí de todas as estratégias, escolheu uma das piores possíveis. Nessa altura do campeonato, peitar o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal é suicídio. É isso que o Bolsonaro tá fazendo, é isso que o Weingarten tá levando o Bolsonaro e a Michelle a fazer. Por isso que tem cada vez mais gente falando, pode ser decretada a prisão do Jair e da Michelle, ou de um dos dois. Então, a situação cada vez pior. Enquanto isso, quem corre por fora aí na disputa de quem vai ser o primeiro de sobrenome Bolsonaro a ser preso, tá o Renan Bolsonaro. Mas esse tá correndo com tudo por fora, viu? O que eu tava vendo é que as investigações contra o Renan estão avançando muito rápido. Inclusive a Polícia Federal
Depois eu falo disso no outro vídeo quando tiver mais informações, mas a Polícia Federal já falou com a Polícia Civil, que está investigando o caso do Renan Bolsonaro, a Polícia Civil do Distrito Federal, e disse, se vocês não conseguirem quebrar a senha do celular do Renan Bolsonaro, que a Polícia Civil não conseguiu até agora, dá aqui pra gente que a gente quebra, viu? A gente quebra a senha dele, a gente auxilia aqui nas investigações. Então, poderemos ter aí, nas próximas semanas, uma parceria entre Polícia Civil do Distrito Federal com a Polícia Federal para pegar aí o Renan Bolsonaro, o sócio dele, assessores dele. Então, veja, a coisa vai ficar cada vez pior. Eu peço a sua investigação, a sua inscrição no canal. Sua investigação, peço a sua inscrição no canal e seguiremos aqui na luta. Falou!